Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. Acompanhe os vídeos do Tempo de História e se inscreva no canal no YouTube, Tempo de História por Tatiane Teresa. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e siga também o perfil do Instagram e assista no IGTV. Temos a página do Facebook e do Twitter e deixe seu comentário, seu like, o seu joinha lá. E o tempo de história de hoje é sobre o nazifascismo, ou seja, sobre o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. O fascismo e o nazismo, que ascenderam ao poder, são considerados regimes totalitários de extrema direita. E antes de tratarmos de algumas das características de ambos e como eles chegaram ao poder, cabe a pergunta: mas o que é a extrema-direita? E o tal totalitarismo? Bem, já tratei anteriormente a respeito da noção de direita, esquerda e centro, que ainda hoje usamos para classificar partidos políticos no tempo de história sobre a Revolução Francesa. Se você ainda não ouviu, ouça o tempo de história sobre a Revolução Francesa. Mas falando sucintamente dessa classificação. Direita, esquerda e centro vem da forma, da posição como os partidos políticos dos girondinos, Planície ou Pântano e dos jacobinos se sentavam na Convenção Nacional durante a Revolução Francesa, que durou 10 longos anos. Ela começou em 1789 e terminou em 1799. Os girondinos, que defendiam os interesses da alta burguesia, se sentavam à direita da Convenção Nacional, dessa Assembleia. Os jacobinos, que defendiam os interesses da camada mais baixa da burguesia, dos trabalhadores e dos sans-culottes, sans-culottes um termo daqueles que não tinham culottes, que eram as calças dos nobres, se sentavam à esquerda da Convenção Nacional. Já Planície, também chamada de Pântano, se sentava ao centro da Convenção Nacional e ora se aliava aos girondinos, ora aos jacobinos, dependendo das suas conveniências. Ora defendia os interesses da alta burguesia, ora defendia os interesses dos trabalhadores. Assim, atualmente, os partidos políticos que têm como plataforma política a defesa dos interesses e reivindicações dos trabalhadores são entendidos como partidos de esquerda, em referência aos jacobinos que se sentavam à esquerda da Convenção Nacional durante a Revolução Francesa, assim como os partidos representantes das elites da burguesia são classificados como direita, por conta dos girondinos, e os partidos com uma posição mais neutra ou mais flutuante entre a esquerda e a direita são designados como partidos de centro. Aí você pode dizer, tá, beleza. E a tal extrema-direita? Já a extrema-direita, também chamada de outra-direita, se refere a partidos que defendem uma ideologia para além dos interesses da direita tradicional, defendendo princípios exageradamente conservadores, exageradamente elitistas e preconceituosos, racistas, xenofóbicos, homofóbicos, sexistas, machistas, ideias entendidas como extremistas, ultraconservadoras. A extrema-direita seria, então, a direita da direita. Aí você pode se perguntar, e a extrema-esquerda? A extrema-esquerda já seria a esquerda mais radical, a esquerda da esquerda, como, por exemplo, o chamado socialismo libertário, mais conhecido como anarquismo. Já tratamos sobre os diversos tipos de socialismo. Ouça o tempo de história sobre o socialismo, mas falando rapidamente, na palavra anarquia está contida duas ideias. Esse an
é de negação, não, sem. Arquia, governo. Então, se defenderia um não governo, sem governo, uma sociedade onde o Estado não deveria existir. E o que é o totalitarismo? Pensando numa definição bem simples, vamos pensar na palavra totalitarismo. Totalitarismo total, ou seja, no totalitarismo há um controle, uma regulamentação total do Estado aqui com E maiúsculo, do governo, sobre a vida dos indivíduos, desde a esfera pública até a esfera privada da vida desse indivíduo. Filósofos que se debruçaram sobre o tema totalitarismo, como Hannah Arendt e Norberto Bobbio, elencaram uma série de características a respeito do totalitarismo. É interessante destacarmos algumas delas para entendermos o nazifascismo, naquilo que o nazismo e o fascismo têm em comum e até mesmo aquilo que eles se diferenciam, e daí tratarmos de alguns desdobramentos desses regimes na Alemanha e na Itália, respectivamente. Então, como identificamos um regime totalitário? Quais aspectos, quais características estão presentes no totalitarismo? Uma das principais características do totalitarismo é o autoritarismo, ou seja, um governo que se reconhece como a autoridade máxima, exigindo obediência absoluta de seus cidadãos e reprimindo violentamente as liberdades individuais, através do estabelecimento de uma ditadura. Porém, cabe destacar que nem todo regime autoritário é totalitário. E como então conseguimos fazer essa distinção, essa diferença? Temos que observar outras características totalitárias, tais como o estabelecimento de um Estado forte, centralizado, autoritário, nacionalista e anticomunista, defensor do unipartidarismo, ou seja, a permissão para a atuação de um único partido político que é organizado hierarquicamente e apoiado nas massas. E, aliás, segundo Hannah Arendt, as massas seriam uma condição sine qua non, ou seja, essencial, para a existência de movimentos totalitários. Segundo a filósofa, movimentos totalitários só seriam possíveis onde existissem as massas. Mas que massas são essas? Você pode me perguntar. Massa é uma maioria de pessoas politicamente neutras, indiferentes à política, sem filiação partidária, portanto, sem um elo de união, de um interesse comum, como uma consciência de classe. Logo, não integram nenhum sindicato de trabalhadores ou uma organização profissional, mas são numerosos e desenvolvem um certo gosto pela organização política. Dessa maneira, o Partido Único, com o apoio dessa massa, acaba por monopolizar a política, desprezando-se a disputa eleitoral democrática. Outra característica presente no totalitarismo é uma ideologia alicerçada no culto de um chefe, de um líder, o qual exerce um certo fascínio sobre as massas, especialmente através do controle de informações, de uma intensa propaganda política e dos meios de comunicação que acabam por se tornar veículos de propaganda do governo totalitário, mobilizando e manipulando as massas, as quais se enquadram em organizações funcionais ao regime totalitário, cujo Estado emprega um crescente dirigismo da economia, o qual permanece fundamentalmente privado. Há no totalitarismo também
um nacionalismo exacerbado, exagerado, ou seja, uma exaltação excessiva da nação, enquanto uma coletividade nacional, em detrimento do individualismo, demonstrando um desprezo pelo individualismo, especialmente pelo individualismo liberal. Nacionalismo esse que se soma a um expansionismo imperialista, a formação de um império invadindo, ocupando, dominando e anexando territórios, o que, por sua vez, se liga ao militarismo, ou seja, o fortalecimento dos militares das Forças Armadas. E na tentativa de integrar nas estruturas de controle do Estado ou do Partido Único a totalidade das relações políticas, econômicas, sociais e culturais, há o aniquilamento de opositores políticos ou ainda de minorias, como minorias étnicas, homossexuais, grupos esses que seriam considerados culpados pelos problemas existentes no país. E nesse ponto, chegamos a uma característica que difere os regimes totalitários fascista e nazista, que foi o racismo institucionalizado na estrutura nazista na Alemanha, na perseguição, na segregação, prisão e extermínio de raças entre aspas, tidas como inferiores, por conta da defesa de uma superioridade da chamada raça ariana, um arianismo que defendia o antissemitismo dirigido contra os povos de origem semita, como os judeus, levando ao chamado Holocausto, mas também o extermínio de grupos como os negros e os eslavos. Tema esse que retomaremos mais à frente. E Norberto Bobbio defendeu como elementos constituintes do totalitarismo a ideologia, o partido único, o ditador e o terror. Elementos esses que podemos acrescentar às massas, como salientou Hannah Arendt. Bem, eu fico por aqui, porém ainda não terminamos. Ouça o próximo áudio e não se esquece, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Tereza no YouTube, ative o sininho para receber notificações e siga também a página do Instagram e assista no IGTV. Também temos a página do Facebook e do Twitter. E deixe seu comentário e o seu like. Até a próxima!